Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que sempre prestigia o canal nos nossos vídeos e nas lives. Por isso eu peço a você que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que baixe também o OneFootball. Eu tenho me surpreendido muito com o conteúdo do OneFootball. Isso abaliza muito as minhas análises e eu as faço com mais propriedade estatística e informativa também. Impressionante, você vai se surpreender também com o conteúdo muito abrangente sobre futebol aqui no Brasil e no mundo. Meu amigo rubro-negro, eu quero também começar esse vídeo te desejando um esplêndido final de semana. Você também, companheiro anti-rubro-negro, de muita harmonia com a sua família, de muita agradabilidade, justamente para você poder descansar da semana trabalhosa, de muita atenção que você teve e para poder recarregar as suas baterias, para poder enfrentar a próxima com o mesmo vigor e com a mesma produtividade também. No âmbito desportivo, especialmente no futebol, muita glória para você aí, companheiro rubro-negro. Mas para você, anti-rubro-negro no futebol, eu te desejo a inglória. Mas na sua vida, quero que você tenha muito sucesso. Você é meu amigo, companheiro anti-rubro-negro, que vem aqui sempre, às vezes até um pouco irritado com as capas das minhas lives e vídeos, com o início das minhas argumentações, mas você me conhece e sabe muito bem que eu trato você com muito respeito e com muita amizade também. Companheiro rubro-negro, é o seguinte, eu não sou candidato a nada. Eu tenho ojeriza à política, você sabe disso, e reprimo aqueles que tentam falar sobre política nos meus vídeos, nas minhas lives. Eu repilo esse tema política. Não gosto de misturá-lo com o futebol, então, portanto, não é o caso. Mas eu quero te falar sobre uma coisa que me deixa realmente muito frustrado, que é uma das bandeiras que, naturalmente, eu tenho aqui no canal. Um dos objetivos principais aqui do canal. Inclusive, até eu queria te lembrar que quando eu era do canal Urubucã, em 2018, nós entrevistamos o Rodolfo Landim, então candidato pela primeira vez a presidente do Flamengo. Agora ele foi reeleito no ano passado. E eu perguntei a ele de maneira peremptória sobre essa questão, sobre a possibilidade do retorno aos estádios dos menos abastados, daqueles que não têm muita renda. Sabe por quê, companheiro rubro-negro, anti-rubro-negro, corintiano? Vai aparecer o Corinthians aí também nessa análise, vai aparecer o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o São Paulo, mas você vai se surpreender com o que eu vou falar aqui. Eu, quando era menino, e até mesmo já adulto, em 2007 ainda era assim, 2008, antes do Flamengo ter que jogar no Engenhão para reformar o estádio, para se adequar à FIFA, para se adequar ao campeonato pan-americano que foi realizado aqui em 2007, enfim, e principalmente a Copa do Mundo. Eu estava acostumado a ir lá para o alto do Maracanã, olhar ali para a linha férrea, e aí as portas dos trens abriam. Tem essas imagens no Google, e você via realmente os menos abastados ali, aqueles companheiros todos, raízes ali saindo dos trens. Pega uma foto aí, meus amigos, da geral do Maracanã de outrora, que você vai ver do que eu estou falando. E a voz rubro-negra era muito mais forte. E o Flamengo, meus amigos, especialmente o Flamengo, é um time que hoje tem a sua sede, aliás, né, muitos anos, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, que abrigava duas favelas, a favela do Pinto e a favela do Parque da Catacumba. E todos aqueles ali torciam para o seu vizinho. O Flamengo é aquele time que jogava com a camisa vermelha e preta. O Flamengo sempre atraiu muito povão, assim como o Corinthians, lá em São Paulo também. E o Flamengo tem presença, é verdade, em todos os estratos sociais, mas apenas nos dias de hoje, aqueles que estejam inscritos
nos estratos sociais mais altos, nas classes rentárias mais altas, são os que podem realmente frequentar os estádios, e você vai ver sobre o que eu quero dizer aqui nessa reportagem. Então, o Flamengo tem origens nas camadas mais baixas da sociedade. O Flamengo também treinava na rua, lá na rua Paissandu. E aí o transeunte passava e via ali o Flamengo treinando e começou a se apaixonar por aquele clube da camisa vermelha e preta. Por isso eu quero dizer a você que realmente me revolto muito com isso, porque eu sei que não tem retorno. E eu não exagerei aí na capa, não tem retorno. Você vai se surpreender com algumas coisas que eu vou falar aqui. A reportagem é do Coluna do Flamengo e não tinha nem como objetivo principal falar sobre o que eu estou falando. Na verdade, o conteúdo do Coluna do Flamengo é apenas informativo. Eu li e busquei uma reflexão sobre aquilo que eu falo sempre lá no canal. Dá uma olhada aqui. Flamengo é líder em ingressos vendidos, mas não é quem mais arrecada com bilheteria. Aí tá aqui, ó, olha. Primeiro colocado com sobras no quesito venda de ingressos, ou seja, o Flamengo vende mais ingressos que todos os outros clubes. O Flamengo não é o time que mais arrecadou com a bilheteria. O rubro-negro é apenas o segundo no ranking. O primeiro é o Corinthians. Esses dados aqui são apresentados como mandante. O que é isso? Isso é o cálculo do ticket médio. Você vai dar uma olhada aqui e você vai entender. Olha, o Corinthians, que é o primeiro, arrecadou 76,4 milhões em bilheteria. Mas não sai comemorando aí não, torcedor corintiano, que arrecadou mais do que o Flamengo, porque você vendeu menos ingressos que o Flamengo. O fato não é esse em si, você vai entender. O Corinthians arrecadou muito dinheiro com venda de ingressos. Está aqui, ó, 1.084.933. É muito dinheiro. Em 29 jogos. O Flamengo arrecadou 73,4 milhões com 1.295.074. 1.295.074. Então o Corinthians arrecadou 76,4 milhões, né, e com 1.084.936 vendidos. O Flamengo arrecadou 73,4, mas vendeu 1.295. Terceiro vem o Palmeiras, com 66,9 milhões de arrecadação, vendeu 1.016.362. Depois vem o São Paulo, torcedor do São Paulo sempre presente, 61,1 milhões, com 1.124.000, e depois vem o Atlético em quinto, arrecadou 42,5 milhões e 784.395 foi o número de ingressos vendidos. Aí é o seguinte, o que explica isso é o cálculo do ticket médio. Está aqui, ó, o Flamengo na segunda posição, mesmo com mais pessoas no estádio que o Corinthians, tem uma explicação. O ticket médio. Como é que calcula o ticket médio? É calculado em função do valor monetário total das vendas. Você pega o valor total das vendas, no caso do Corinthians, aí 76,4 milhões, e divide pelo número de vendas, ou seja, o 1.084.936. Aí, olha só, como é que o Corinthians cobra caro. Eu não quero falar do Corinthians aqui, não é isso, mas dá uma olhada aqui, porque o Corinthians também é um time muito popular. Aliás, nós vamos decidir a Copa do Brasil contra o Corinthians, que é, de fato, o clássico mais popular do Brasil, em função de serem as duas maiores torcidas. Então, essa conta aí dá, por torcedor, em média, 70,42 no Corinthians e 56,75 no Flamengo, ou seja, o Corinthians cobra muito mais caro, que é um time que está muito endividado. Eu te falei, não quero criticar o Corinthians, está muito endividado, não sei nem se essa dívida é pagável, acho que não é pagável. Não sei o que vai acontecer com o Corinthians lá na frente, mas tem que cobrar um preço caríssimo, R$ 70,42 de ticket médio, e o Flamengo 56,75. E aí dos top 5, o Palmeiras também tem um ingresso mais caro em comparação ao rubro-negro, ou seja, 65,84. O Corinthians pratica 70,42 de média de venda de ingresso, o Flamengo R$ 56,75 e o Palmeiras pratica 65,84. Companheiro, isso aí
é realmente um absurdo. Sabe por quê? Eu quero fazer uma conexão com alguns dados que são extraídos de entidades aferidoras, como o IBGE e outros centros importantes da UF, da Fundação Getúlio Vargas, enfim, que dizem o seguinte, que uma família média brasileira tem 3,2 pessoas. 3,2 pessoas. E que cada mulher aqui no Brasil tem 1,9 filhos, em média. Isso em média. Então vamos lá, você pega aí 3,2 pessoas como média de uma família aqui no Brasil e multiplica aí pelos 56,75 que o Flamengo tem. O companheiro já sai de casa sabendo que vai gastar mais de R$ 150 no ingresso. Só nos ingressos, 150. Aí tem ônibus, ou então gasolina, tem alimentação. Caramba, isso é completamente irreal, mas muito irreal para os menos abastados. Eu diria até que para a classe C já é algo muito irreal. Isso sem falar, companheiro, que para ele comprar esse ingresso aí, ele tem que gastar mensalmente também no plano de sócio-torcedor. E o plano de sócio-torcedor é cobrado por pessoa, não é cobrado por família. Essa daí é que é a grande questão. Então, o companheiro que vai lá dentro do estádio hoje torcer para o seu time, ele não é nem da classe C. Ele pode fazer um esforço às vezes, porque quando ele tem o plano de sócio-torcedor mais baixo, sabe o que vai acontecer? Ele não chega nos jogos principais, a conta não chega nele lá. Ele não tem oportunidade de comprar, porque já esgotou. Principalmente com o cambismo, que é outra coisa que afasta ainda mais o pobre de dentro dos estádios. Que afasta ainda mais aquele que ganha menos de dentro dos estádios. Que afasta, inclusive, até o companheiro da classe B dos estádios. Por quê? Porque o cara tem 3 filhos. Você sabe que é uma média, 3,2 pessoas por família. Mas aí você também tem que entender se essa família é fervorosa torcedora, se ela tem um nível de pertencimento ao clube, como, por exemplo, tem a minha família. Nós somos boleiros. Então, entenda, nem todos são assim. Agora, você pode encontrar uma família boleira com 5 pessoas. O marido, a esposa e 3 filhos. Como é que o cara sai, meu amigo? Imagina, com 5 pessoas, você já gasta mais de R$300, quase, apenas em ingresso. E aí tem aqueles outros custos que eu digo para você que também acontecem num jogo de futebol. Então o companheiro vai gastar mais de R$500, R$600 num domingo para assistir o time dentro de campo, sem falar os custos indiretos. Então é uma coisa assim, meu amigo, que não vai fechar e que não tem retorno. Isso realmente me revolta. Tem uma perspectiva agora do Flamengo cobrar ingressos mais baratos, porque vai construir um estádio com mais de 100 mil. Então é por isso que eu botei aí o Bandeira de Melo, botei o Marcos Braz, botei o Landim, porque essa foi uma pergunta que, como eu falei, foi expressiva nessa live que eu fiz em 2018 no canal Urubucã, falando ali desse problema, ou seja, quando é que o Flamengo poderia praticar preços mais populares nos estádios. Aí você vai falar assim, mas Gil, isso aí é uma bandeira que de fato eu não me interesso. Bom, se você não se interessa por esse tema, então você não tem empatia. E também, além de não ter empatia, você precisa saber que talvez não esteja agindo também com inteligência, porque eu queria te dizer, a voz mais forte sempre foi aquela voz que adivinha das classes mais baixas. Quando você vai no Maracanã, você vê um monte de coisas, você vê selfies com celulares espetaculares, você vê ali aquele consumo desenfreado de sorvete, de amendoim, de biscoito, de sanduíche, de cerveja. Meus amigos, hoje, ali no Maracanã, quando sai gol do Flamengo, o companheiro pega ali a cerveja dele, joga pro alto e imediatamente compra outra cerveja. Então são as classes mais abastadas, realmente. Então isso me revolta, é uma coisa que não tem retorno. Eu queria que você aí, companheiro, desse a sua opinião, que expressasse o que você acha, porque eu acho que esse é um tema muito importante, esse é um debate que realmente deveria fazer parte das nossas vidas. Sabe por quê, companheiro? Hoje nós estamos bem,
mas nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Então, aquele que está mal hoje pode estar bem amanhã, e aquele que está bem hoje pode estar mal amanhã. Grave isso, companheiro rubro-negro. Eu já fiz live hoje à tarde, hoje à noite não tem live. Até amanhã. Saudações rubro-negras, meus amigos. Muito obrigado e apresente aí a sua opinião no comentário que você vai deixar na live. Aproveite e faça isso, porque é muito importante para mim. Saudações rubro-negras.